por que é que em algumas pessoas o infarto é fulminante e em outras pessoas não, né? O que é que acontece para o infarto ser fulminante? Primeiro vamos falar aqui sobre o que é o infarto. O infarto é justamente quando existe um impedimento ao fluxo sanguíneo de chegar naquele músculo cardíaco através da artéria. Então a artéria, né, imagine como a artéria sendo um cano, ela vai estar obstruída, né, em algum momento, pode estar semi-obstruída ou obstruída de forma total, que não consiga passar o sangue por aquele caminho, né, por aquela artéria e indo direto ao músculo cardíaco. Então o fluxo fica impedido de chegar ao músculo cardíaco, causando isquemia, causando infarto, tá? Então, isso aí é o conceito realmente do infarto. Uma questão principal aqui no infarto é que há lesão no músculo. Além de causar isquemia, também há lesão do músculo. Começa a haver morte celular, tá certo? Por aquela isquemia, por aquela falta de oxigenação, por aquela falta de sangue que vai estar faltando ali no músculo cardíaco. E aí vamos relembrar aqui também quais são os sintomas, né, do infarto. Quais são os principais sintomas do infarto? Os sintomas típicos, né, os sintomas clássicos é o quê? É uma dor no peito, que ela pode ser queimando, ela pode ser furando, ela pode ser fechando. Muitas vezes o paciente chega para a gente já quase que dando o diagnóstico, né? Porque quando chega pra gente e diz, doutor, eu tô com a dor no peito assim fechando, isso aqui é um sinal bem típico do infarto. Essa dor, ela pode ir para os braços, ou para o braço direito, ou para o braço esquerdo, ela pode ir para as costas, tá? Pode subir para a mandíbula. Essa mais ou menos é a dor típica do infarto. O paciente, além dessa dor, pode ter náusea, pode ter vontade de vomitar, pode ter um desmaio. Então, o sintoma clássico do infarto realmente é a dor do peito. Mas aqui vale lembrar também que existem as formas atípicas, tá? Nem todo paciente ele vai sentir dor no peito. Existem pacientes que infartam sem sentir nada, não tem nenhum sintoma. Existem pacientes que infartam com os sintomas mais diferentes possíveis, tá? Muitas vezes o paciente infarta sentindo uma dor no estômago, algumas vezes o paciente infarta, sente só uma falta de ar, às vezes é só um desmaio, sem sentir a dor no peito. Nós dizemos que é justamente sintomas atípicos, tá? Fora realmente daqueles sintomas clássicos. E a gente sempre costuma dizer, sentiu dor no peito, sentiu mal-estar, vá para a emergência, de preferência uma emergência cardiológica, porque lá vai ter um cardiologista apto para poder fazer a diferenciação dessa sua dor torácica. E aí vamos falar aqui sobre o infarto fulminante. E o que vem a ser o infarto fulminante? Vocês têm ideia do que é o infarto fulminante? Bem, o infarto fulminante é quando ocorre a morte súbita. O paciente infartou e morreu, tá? É justamente como a gente diz, né? A morte súbita. E aí, por que é que acontece com alguns essa questão da morte súbita e com outros não? Graças a Deus, né? Hoje também com o avanço da tecnologia, com o avanço das informações, a maior parte dos infartos não são fulminantes. Mas o que é que acontece? Quando a gente vê no eletro que o paciente está infartado, né? Está com esse infarto com supra, que é uma obstrução total, então imediatamente a gente aciona os médicos da hemodinâmica, né? São outros cardiologistas que têm essa especialidade, eles são chamados de hemodinamicistas, tá? Que são eles que realmente fazem esse exame de cateterismo e colocam esse stent para desobstruir a artéria. Esse tempo do diagnóstico até essa artéria ser desobstruída, a literatura ela dá em torno de 90 minutos para se ter um bom êxito. Então, quanto mais rápido essa artéria é desobstruída, menos complicações o paciente pode vir a ter, certo? E o que é o nosso papel? Nosso papel cardiologista e nosso papel paciente é a gente correr para a emergência. É o recado que eu dou para vocês. Por quê? Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais chance você vai ter de ser tratado e de ficar com menos sequelas. E menos risco vai correr de ter um infarto fulminante
se for o caso de ser um infarto com obstrução total, tá certo? Então, não fique protelando qualquer dor no peito em casa, tá? Na dúvida, vá para a emergência. Eu recentemente escutei um comentário que eu achei muito pertinente, né? Porque nós terminamos deixando muita coisa para a última hora. E também porque a gente acha que nunca pode acontecer conosco. Mas uma coisa que é importante, você sabe os hospitais na cidade que você mora que tem o serviço de hemodinâmica. Por quê? Porque isso é importantíssimo. Na hora que você, se você vier a sentir uma dor no peito, o ideal é você ir para um hospital que você saiba que tem um serviço de hemodinâmica, justamente para não perder tempo com isso. Ser atendido pelo médico, o médico dando o diagnóstico, já tem o serviço de hemodinâmica ali, você já é encaminhado diretamente para a sala de hemodinâmica para abrir essa artéria, tá certo?